Bom dia, pessoal! Vamos lá? Como é que está aí a quarentena? Aqui a coisa tá feia. Mas tudo bem. Bem, vamos dar reinício, mocinhas e mocinhos, ao nosso ano letivo, reinício, né? Ao ano letivo de 2020. Então vamos lá, vamos a partir do módulo 4, com o movimento retilíneo uniforme. Então vamos nessa. O movimento retilíneo uniforme apresenta uma trajetória reta. Movimento retilíneo, reta. E a velocidade é constante. O que quer dizer velocidade, o U, esse U? Uniforme, ou seja, a velocidade tem uma uniformidade, ela se mantém sempre constante. E a função horária é posição final, é igual a posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Então fique ligado que essa função só pode ser usada quando não se fala em aceleração, porque a aceleração provoca a variação da velocidade. Vamos supor que você esteja dirigindo um carro. Você passou para a universidade, o UFRJ, ou a UERJ, ou a UF, Unirio, e seu pai te deu de presente aquele carrinho que ele tinha lá, na reserva, ele deu para você. Então você está numa estrada reta, a 100 km por hora. Se você está a 100 km por hora, seu pé está parado no acelerador, você não está acelerando o carro. Se você não está acelerando o carro, então ele vai manter sempre aquela velocidade constante. E se você empurrar o pé no acelerador, aí vai mudar a velocidade, aí deixa de ser um movimento retilíneo uniforme. Perfeito? Então fique ligado, esta equação só pode ser usada quando a velocidade é constante, ela não muda no decorrer do tempo, ok? Podemos ver também esta equação de outra forma, por exemplo, a posição, se a posição inicial for 0, você tem que S é igual a V vezes T, você tem uma equação mais resumida. Assim como, querendo calcular velocidade, vai ser o espaço dividido pelo tempo. Esse espaço podemos chamar de ΔS, né? ΔS, se você quiser ficar melhor assim para você, ó, você vê com maior clareza, porque quando esse S0 passa para frente, ele vem subtraindo. Vai ficar S menos S0. S menos S0 é ΔS. Você pode usar aqui o S rapidinho, ou botar o ΔS para você, vai ficar tudo certinho. Aqui você observa o quê? Uma igualdade. Toda igualdade multiplica-se cruzado. Se você multiplicar cruzado aqui, ó, a ordem dos fatores não altera o produto. Então você pode jogar o T para lá e trazer o V para o lugar do T. Ó, troca um com o outro. Então você tem essa equaçãozinha do tempo, essa equaçãozinha da velocidade e essa equaçãozinha aqui para calcular a distância percorrida pelo móvel. Perfeito? Esse movimento pode apresentar velocidade positiva. Se a velocidade é positiva, se a velocidade ela for positiva, o que você vai ter? Vai ter uma função crescente. Então, vou ter uma função crescente. V, posição é em função do tempo. Então, aqui surge uma função crescente. Ó. De onde o móvel parte é a posição inicial. E no decorrer do tempo, ele vai mudando a posição. Ó. Inicialmente, ele está aqui, ó. Cuidado, o móvel está aqui. Você observa o móvel no eixo das posições. Não é aqui na reta, na função. Não, na reta das posições. Depois de determinado tempo, aí a partícula vai estar aqui. Ó. Então você vê que ela está indo no sentido crescente da trajetória. Neste caso, a velocidade ela é positiva. A partícula está indo no sentido crescente. Então a velocidade é positiva. Perfeito? Tranquilo? E se no caso contrário,
Vamos vir aqui. Espaço bem pequeno pra gente. Mas acho que dá para você perceber. Tempo e posição. Se a função, olha, decrescente, ó. Se a função é decrescente, é porque a velocidade é negativa. Velocidade negativa. Perfeito? Olha lá, velocidade negativa. Esse movimento aqui você chama de progressivo. Progressivo. E esse aqui retrógrado. Retrógrado. Progressivo e retrógrado. Então aí você tem, quando Roosevelt, que eu tenho velocidade positiva e velocidade negativa no nosso dia a dia. É simples. Vamos supor, você saiu de casa, foi pegar o ônibus. Pá. De onde você saiu é a origem, sua casa. Você vai seguir para pegar o ônibus, vai se distanciando da casa. Sua velocidade, você vai dizer que ela é positiva. Aí você lembra, epa, esqueci a carteira. Então você volta. Vamos supor que você não faça curva, que você volta de ré. Parou e vem voltando. Se volta, cuidado, estamos numa reta. Se eu estou indo para lá, minha velocidade é positiva. Parei, tem que parar para voltar. Não pode fazer curva. Volta na mesma reta. Ó, a velocidade passa a ser negativa. O que é velocidade positiva? Você está indo no sentido crescente. Sua casa é a origem, 0. Está no sentido crescente. Vai embora. Velocidade positiva. Parou e voltou na mesma reta. O movimento é retilíneo. Não pode fazer curva. Sua velocidade passa a ser negativa. Quando você estava saindo de casa, que era a origem, aqui a função é crescente. Você está se afastando de casa. Ó, a casa está aqui, 0. Está se afastando. Lembrou que esqueceu a carteira. Retornou. Você já estava aqui, ó, longe de casa. Sua casa está aqui, ó, longe de casa. Estava aqui. Depois que passou algum tempo caminhando para ir para sua casa, você já está aqui. Então, olha lá, você está indo para a origem, está voltando. Então, se está voltando, a velocidade é negativa. Está se afastando, a velocidade da origem, sua velocidade é positiva. Perfeito? Então, vamos em frente. Num gráfico, por exemplo, de velocidade em função do tempo, vamos supor, a velocidade é em função do tempo. Como é que você pode mostrar o gráfico da velocidade, o comportamento da velocidade com o tempo? Então você tem aqui uma ré, a velocidade e o tempo. Velocidade e tempo. Tá lá. Ou ela é positiva, acima de 0, ou ela é negativa, abaixo de 0. Ó, velocidade e tempo. Ó, é negativa, ó, abaixo de 0. Não esqueça que a velocidade é constante. O tempo vai passando e ela não muda. O tempo vai passando e ela não muda. Ó, o tempo vai passando, ó, esse tempo aqui, ela está aqui, ó, a velocidade aqui. O tempo vem para cá, ó, velocidade aqui. Então a velocidade não muda no decorrer do tempo. Num gráfico, como nós poderíamos mostrar um gráfico, vamos supor, o movimento de um ônibus. Um ônibus em movimento. No dia a dia. Vamos ver como é que se comportaria. Cuidado com o Enem. Então o Enem gosta muito desse tipo de problema. Então fique atento. Posição e tempo. Então o móvel partiu do repouso. Olha lá. Se partiu do repouso, a velocidade, ó, supondo mantendo a velocidade constante, parte do repouso, mas depois mantém a velocidade constante. Teoricamente você tem essa... demonstra melhor assim. É claro que na hora que você parte, você acelera. Mas você não vai considerar esse pedacinho que você acelera. Então, esse espaço que você acelera. Então, aqui, ó, a velocidade está aqui, ó, posição e tempo. Nesse tempo aqui, ó, o início, posição 0.
Depois de 1 segundo, por exemplo, a partícula já está aqui, ó. Depois de 2 segundos, por exemplo, já está aqui, ó. Olha lá, ó. Então o ônibus partiu, vai caminhando, vai embora. Chega um certo momento, ele vai manter a velocidade constante, vai parar no ponto. Você fez o sinal, ele parou. Olha lá, ó. Parou aqui. Aqui, ó, nessa posição, ó, tá parado. Olha só. Tá parado. Nesse tempo aqui já estamos aqui, ó. Então, daqui até aqui, ele está o quê? Parado, não saiu da mesma posição. Nesse ponto aqui, ó, posição é essa, ele está aqui. Nesse tempo aqui, ó, depois de algum tempo, olha só. Aqui, ó, ele está ainda aqui, está parado. Então, aqui ele está em repouso. Repouso. Olha lá. Repouso. Vamos supor que na hora que o motor vai partir, aí tem um carro, ele percebe que tem um carro quebrado na frente dele. O que ele vai fazer? Ele vai ter que dar ré. Então vamos supor que ele volte, ó. Aqui, ó, a velocidade, eixo decrescente, ó, a função decrescente, ó. Se a função é decrescente, a velocidade é o quê? É negativa. Porque depois de estar parado, ele retorna, dá uma ré. E depois que deu a ré, ele tem que parar algum tempo, né? Parou e depois segue viagem. Olha lá, ó. Repouso aqui de novo. Repouso. Aqui ele deu ré. A velocidade, ó, é negativa. Olha lá, velocidade negativa. Quando ele partiu, a velocidade positiva. Parou, porque você fez sinal e parou. Quando ele ia partir, ele percebeu que não podia ir para frente, ele deu uma ré, né? Deu uma ré e depois seguiu, né? Parou, deu a ré, deu uma paradinha e depois segue. Vai embora. Então, cuidado. Aqui, a velocidade é positiva. Então, o movimento é progressivo. Progressivo. Aqui é repouso. Aqui deu ré. A velocidade passa a ser negativa. Então, o movimento retrógrado. Olha lá. Então, num gráfico, você observa tudo o que está acontecendo. Perfeito? Vamos mais adiante. Vamos falar agora de velocidade relativa. Velocidade relativa. O que é uma velocidade relativa? A velocidade relativa relaciona um corpo com o outro, o comportamento de um em relação ao comportamento do outro. Por exemplo, eu estou indo para lá e você está vindo para cá. Então, a velocidade relativa a nós dois, a sua e a minha. Então, a velocidade relativa, ela é tratada da seguinte forma. Vamos supor, na situação A, que você esteja indo de encontro a mim. Ah lá. Você tem a sua velocidade VA e aqui VB. Não esqueça que a setinha em cima é que estou indicando que a velocidade é uma grandeza vetorial. Se é vetorial, tem a setinha em cima. Então, vamos ver uma coisa aqui. Nós estamos indo um de contra o outro. Nesse caso, a gente vai se encontrar como fosse uma das duas velocidades. É como se tivesse, vamos supor, você está na janela de um ônibus. Aí está parado o seu ônibus. Aí você vê, que observa no outro ônibus, sua colega ligou para você e diz que está no outro ônibus. Aí seu ônibus parte e vai, ela numa pista e o seu ônibus na outra pista. Então vocês vão estar em sentido contrário. Ó. Você quer mandar um alô para ela pela janela do ônibus. Você vai ter dificuldade. Por quê? Vamos supor que se o ônibus estiver a 60 km por hora e o dela estiver a 40 km por hora, na verdade, quando eles se cruzarem, vai estar a 100 km por hora. É o problema da batida de frente. Se o carro, imagina um carro a 100 km por hora, chocar com outro carro a 100 km por hora. É uma coisa de louco. É uma coisa de louco. Vai ter dedinho subindo para o espaço. Coisa de doido. Então a batida de frente é terrível, é fatal, é uma batida fatal. Então a velocidade relativa, nesse caso, vai ser a velocidade de A mais a velocidade do B. Por quê? Porque você vai estar somando as velocidades. Vamos supor que uma partícula esteja aqui a uma velocidade de 6 metros por segundo, a distância de 8 metros de outra, vou colocar 80, um valor melhor, a 80 metros de outra partícula
com velocidade de 4 metros por segundo. 4 metros por segundo. Eu quero saber, depois de quanto tempo vai ocorrer o encontro? Olha só, depois do tempo de encontro, depois de quanto tempo vai ocorrer o encontro? Veremos aqui. Bem, primeiro, nós vimos anteriormente que o tempo é o espaço percorrido dividido pela velocidade. Lembra disso? V e o T aqui, velocidade, espaço sobre tempo. Então, tempo, espaço sobre velocidade. Eu quero saber o tempo de encontro. Então, o tempo de encontro será... Qual é a distância entre eles? 80 metros. 80 metros. Qual é a velocidade? A velocidade vai ser a velocidade relativa. Se a velocidade relativa, vocês estão indo um de encontro ao outro, vamos somar as velocidades. 6 mais 4, 10. Simplificando aqui, então depois de 8 segundos vai ocorrer o encontro. Ruse, por que 8 segundos? Porque nós já conhecemos o quê? O sistema internacional. O que diz o sistema internacional? É o sistema metro, quilograma, segundo. Olha só que beleza. Sistema internacional, metro, quilograma, segundo. Cuidado, não é quilômetro, quilograma. Ok? Se a distância está em metro, está em metro. E a velocidade em metro por segundo? Metro por segundo. O tempo tem que aparecer em segundo, porque metro, quilograma, segundo. Então, por isso eu sei que aqui é o segundo, não é hora e não é, nem é minuto. Beleza? Tranquilo? E aí, vamos supor que você quisesse saber aqui nessa questão, depois de quanto tempo eles se encontram? Aí você poderia usar a função horária. Vamos pegar, por exemplo, o móvel A. Móvel A e aqui o móvel B. Vamos pegar lá. A posição final de A é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Então vamos encontrar que posição? Posição final é igual. A posição inicial é a origem. Vamos supor, aqui é 0 e aqui é 80 metros. Estão distanciados um do outro de 80 metros. Posição inicial 0. Posição final 80. Então a posição inicial 0. Qual é a velocidade de A? 6. Qual o tempo que eles vão gastar para se encontrar? 8. Então a posição de encontro vai ser igual a 6 vezes 8, 48 metros. Então vão se encontrar na posição de encontro. Vão se encontrar na posição 48 metros e depois de 8 segundos. Uma aplicação de velocidade relativa que constantemente é um recurso que você usa na prova do Enem, na prova da UERJ, etc. Inúmeras questões. Vê se eu usar a equação, igualar as equações para calcular o tempo de encontro, você vai direto na velocidade relativa. Ok? Tranquilo? Vamos supor agora uma situação B, onde as partículas estejam no mesmo sentido. No mesmo sentido, ó. Claro que a velocidade de A, B. É claro que a velocidade de A vai ser maior ao tamanhozinho do vetor, para poder alcançar a B, senão não alcança. Se a B for maior, vai embora. Então, a velocidade relativa vai ser o módulo de A, PA menos VB, velocidade A menos B. Você pode fazer direto, a maior menos a maior menos a menor. Perfeito? Ou você faz o módulo, pega A menos B e tira o módulo. O que é módulo? Sem usar o sinal, vai ser sempre positivo. Beleza? Aí vai ser um caso assim. Vamos supor uma partícula A caminhando com a velocidade de 12 metros por segundo. Aqui uma partícula B caminhando para lá com a velocidade de 8 metros por segundo. Depois de quanto tempo eles vão se encontrar? Vamos supor que eles estejam separados por uma distância de 100 metros. 100 metros. A distância um do outro.
Aí vamos à velocidade relativa. Se ao caminharem em sentidos contrários você soma as velocidades, ó, vai ser mais rápido o encontro quando a velocidade é no mesmo, quando ocorre o deslocamento dos móveis no mesmo sentido, ó, de trás com velocidade maior para se encontrar. Você vai subtrair a velocidade. Então, por isso que o choque em traseira, ele é mais tranquilo. Pô, um carro está 100, aí bate na traseira de outro que está a 80. Então, 100 menos 80, 20. A batida vai ser a 20. E se fosse sentidos contrários? Seria 80 mais 100. Seria o quê? 180 metros por segundo a batida. Coisa de louco, né? Então, vamos lá, retornando, continuando aqui. Vamos lá, o seguinte. E agora? Qual é a velocidade relativa? A velocidade relativa vai ser, tá no mesmo sentido que você subtrai a velocidade. 12 menos 8. Então, o módulo, né? 12 menos 8. Então, a velocidade relativa vai ser igual a 4 metros por segundo. Que beleza. Velocidade relativa. Então, nós subtraímos as velocidades. E o deslocamento? O deslocamento deles é a distância entre eles, 100 metros. Qual é o tempo de encontro? Depois de quanto tempo eles se encontram? O tempo de encontro vai ser o deslocamento dividido pela velocidade relativa lá. T é igual a S dividido por V. Então, o tempo de encontro será D. Deslocamento, 100 metros. Velocidade relativa, 4. Vou botar nem a grandeza aqui que a gente já definiu lá. 4. Então, o tempo de encontro, eles vão se encontrar depois de 25 segundos. Olha só, depois de 25 segundos. Perfeito? Tranquilo, né? Então, vamos ver agora como ocorre uma ultrapassagem. Questão de ultrapassagem, né? Vamos supor que um caminhão de 8 metros, de comprimento, ele vai ultrapassar paralelo a uma linha de um trem, paralelo a uma linha de trem. Vamos supor que vai ultrapassar um trem, fazer um trenzinho aqui. Aqui é a máquina, né? Aqui os vagões. Ó. Então ele vai passar por um trem, o trem vamos supor que ele tenha uns 400 metros de comprimento. Vou colocar 400, um trem cargueiro, né? 460 metros de comprimento. Olha lá. Ele vai ultrapassar, claro, o caminhão na estrada dele na linha, vai ultrapassar no caminhão que tenha 40 metros de comprimento. Olha lá. A velocidade do caminhão é 72 km por hora. 72 km por hora, não esqueça, a mesma coisa que 20 metros por segundo. Divide-se por 3,6 para passar para metro por segundo. Roosevelt, por que você passou a velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo? Porque o comprimento do caminhão está em metro. Se o comprimento do caminhão está em metro, aqui não pode ter a velocidade em quilômetros. Tem que passar para metro por segundo. Quando você faz a divisão de 3,6. 72 dividido por 3,6 vai dar 20 metros por segundo. E vamos supor que o trem esteja com a velocidade, vamos supor, de 10 metros por segundo. Velocidade é igual a 10 metros por segundo. A velocidade do trem já dei 10 metros por segundo, que seria 36 km por hora. Depois de quanto tempo, qual o tempo gasto para um ultrapassar o outro? Nós queremos só o tempo de ultrapassagem. Ultrapassagem. Ah lá, ó.
o tempo que ele vai gastar para ultrapassar o trem, né? Estão em caminhos, né? Em trajetórias paralelas, né? Retilíneas e paralelas. Então basta você fazer o seguinte: primeiro, vamos ver a velocidade relativa, né? A velocidade relativa vai ser igual, sentidos contrários, à soma das velocidades. 20 mais 10, que vai dar igual a 30 metros por segundo. Essa é a velocidade relativa. Velocidade relativa. São quanto tempo tem, por favor? 5 minutos. Botou 50. Tempo de ultrapassagem, 30 metros por segundo. Desculpa aí, galera. Oi, tá jóia? Tranquilo? Velocidade relativa, 30 metros por segundo. Né? E qual a distância entre eles? Qual o comprimento dos dois? Tem que somar os comprimentos. Nós queremos o tempo de ultrapassagem. Então, quando ocorre a ultrapassagem, um passa pelo outro. Observe um detalhe aqui. Vamos supor que aqui seja o trem e aqui o caminhão. A ultrapassagem começa aqui. Quando você vê o início da ultrapassagem, você tem os dois corpos juntos, olha só. Uma distância só. Iniciou aqui a ultrapassagem. Vai embora, vai embora. Vai embora. Quando termina a ultrapassagem, está aqui, ó. Você também vê um comprimento, terminou aqui a ultrapassagem. Um comprimento só. Então, na verdade, para que ocorra a ultrapassagem, tem que ter o comprimento de um, mas o comprimento do outro. O comprimento dos dois. Então, tem que somar aqui o comprimento do caminhão com o comprimento do trem, que vai dar 40, 460, 500 metros. Então, o comprimento dos dois somados 500 metros. Bem, o tempo de ultrapassagem será igual a distância, o deslocamento, o comprimento dos dois móveis, dividido pela velocidade relativa. Então, o tempo de ultrapassagem será D. Distância entre eles, 500 metros. Velocidade relativa, 30. Simplifica e simplifica. Então, o tempo de ultrapassagem será de 50 terços de segundos. Por que segundos? Metro por segundo. Ok? Então, aplicações do MRU, né? Conto de móveis, e conto de móveis. Você poderia também resolver esse conto de móveis por equações. Com a equação, você faria, pois a equação de A, para que haja encontro, tem que ser igual a de B. Ou seja, a posição final do A é igual à posição final do B. E o que é posição? Lembra? Posição final, posição inicial, mais velocidade vezes o tempo. Aí você montaria a equação para o móvel A, para o móvel B, e igualaria os dois, para você chegar à mesma conclusão. Então, aqui, por velocidade relativa, é muito mais rápido você trabalhar. Ok? Tranquilo? Vamos ver mais um exemplozinho para a gente fechar nossa aula. Ou melhor, antes do exemplo, vamos focar uma coisinha aqui. Só para reforçar, para não esquecer. Esse exemplo aqui tá bom. Aqui, por exemplo, não pode esquecer. Quilômetros por hora, metros por segundo. Se está em quilômetros por hora e metro por segundo, você faz o quê? Divide por 3,6. E de metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Então tem que guardar para você não cuidar. Muitas das vezes dá entre parênteses, 72 km por hora, 20 metros por segundo. Mas às vezes você tem que calcular, não tem jeito. E outra, reforçando o sistema internacional, que diz o quê? Que se tiver distância, metro. Se tiver massa, quilograma. Se tiver tempo, segundo. Velocidade, metro por segundo. Aceleração, metro por segundo ao quadrado. E aí vai. Então você vai desenvolvendo as unidades de acordo com a situação. Sempre observando sistema internacional. Sempre observando sistema internacional. E reforçando que a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. E reforçando
Velocidade relativa. Se estiverem no mesmo sentido, vamos supor primeiro sentidos contrários. Sentidos contrários, VA, VB. Então a velocidade relativa é VA mais VB, soma de velocidades. Velocidade relativa, sentidos, mesmo sentido. O A indo no mesmo sentido do B. Mesmo sentido. A, B, então no mesmo sentido. Então a velocidade relativa será módulo de VA menos VB. Beleza? Então fecha aí esse módulo 4 de MRU, né? Em outra situação, no outro momento, a gente faz mais exercício. Valeu, galera. Fica com Deus, um abraço, bons estudos e vamos em frente. Fé e coragem. Coragem e fé.